Boa noite, irmãos, irmãs. Glória a Deus. O Senhor é bom. Quero, antes de mais nada, agradecer os irmãos a confiança no Senhor de me enviar. Eu quero, assim, irmãos, dizer que estar aqui, como foi dito pelo Luiz Sérgio, é uma incumbência de extrema importância. E é muito mais do que ele disse, irmãos. Eu subo aqui com muito temor e tremor no Senhor, porque a igreja é do Senhor. É Ele que tem que falar. Ele fala como Ele quer, da forma que Ele quer, o que Ele quer, no momento que Ele quer. E isso não é simples, meus irmãos, porque o temor ele está em que nós não devemos reter nada, mas também não devemos acrescentar nada, e muito menos colocar, por mais que às vezes a gente tente conter a alegria de sermos boca de Deus, deixar a emoção de fora. Que o Espírito Santo ele seja único a ministrar no coração da igreja. Amém, irmãos? Que alegria. Essa mensagem, irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem ministrada pelo pastor Luciano Subirá, e ele estava falando de legado geracional, e me tocou muito o assunto, e eu fui então pesquisar, eu fui estudar sobre isso, e eu descobri assim, irmãos, algo muito importante, não só para o tempo em que o Senhor ministrou isso no reinado de Ezequias, mas também para os nossos dias. O texto base está lá em 2 Reis 20, de 1 a 6, se puder. 2 Reis 20, de 1 a 6, diz assim o texto. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Em outras traduções, seu antecedente. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Irmãos, essas últimas semanas foram difíceis para chegar até aqui. Quando o Senhor ministrou em meu coração que eu então estaria aqui hoje e falaria sobre esse assunto, várias lutas aconteceram, diferentes das lutas normais. Mas graças a Deus que em todas o Senhor esteve conosco, em minha casa, com minha família, e nós conseguimos vencer. Isso porque essa mensagem ela tem um enfoque especial para a família. E como todos nós temos uma família, pertencemos a uma família, essa palavra, queridos, ela tem a intenção de encontrar um lugar em seu coração, em nosso coração, e promover uma reflexão no Espírito,
para que, caso seja necessário, o Senhor venha transformar a cada um de nós, a transformar nosso presente, a transformar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós no passado fizemos, mas que nós trazemos cargas na atualidade, a fim de que o nosso futuro possa ser um futuro focado nos propósitos que o Senhor tem para nós. E o tema dessa mensagem é a importância do legado familiar. A importância do legado familiar. O dicionário, já de início, traz uma informação importante para nós. O que vem a ser legado? É uma palavra muito utilizada no direito, utilizada inclusive no meio dos irmãos, mas nem todos buscaram a definição do que vem a ser legado. Então, o dicionário diz, pelo menos duas coisas, uma das quais nos interessa mais aqui. É um bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. E a que mais nos atende aqui a definição, o que é passado às gerações que se seguem. Legado é aquilo que é passado às gerações que se seguem. E a parte mais significativa desse texto de 2 Reis 20, para a mensagem de hoje, que envolve a vida, a família, o contexto em que estava inserido o rei de Judá, Ezequias, é quando o texto diz: ponha a sua casa em ordem. Queridos, essa frase ela tem uma importância tremenda na história do rei Ezequias. A princípio, nós veremos que a impressão que dá quando o Senhor diz para ele, através da boca de Isaías, filho de Amós, que ele iria morrer. E o Senhor diz então: põe a sua casa em ordem. E concede a ele depois uma sobrevida de 15 anos. A princípio, quando nós fazemos uma leitura menos acurada, menos intencional, no sentido de buscar aquilo que o Senhor quer dizer, pode nos parecer que o Senhor estivesse dizendo para ele cuidar da estrutura da sua casa, do interior da sua casa, da arrumação da sua casa, da burocracia que envolve a sua casa por ser uma casa de um rei de Judá. Mas nós veremos, amados, que o Senhor, ele não estava falando com Ezequias para que ele pusesse em ordem o espaço físico da casa dele. Até porque o rei Ezequias era um rei, o rei de Judá. E ele tinha toda uma estrutura burocrática, ele tinha toda uma estrutura por trás dele que cuidava de toda essa arrumação, de todo esse cuidado do castelo. Então, nós vamos ver que não era sobre isso que o Senhor estava falando com Ezequias. E Ezequias, então, amados, como rei que era, o Senhor não tinha qualquer ideia de fazer menção a que a estrutura burocrática dele pudesse estar desestruturada. E aí, então, o Senhor talvez, estar falando com ele, advertindo a ele que a sua morte estava batendo a porta e por isso ele deveria pôr a vida espiritual dele em ordem? Será que era isso que o Senhor estava falando? A princípio pode parecer que seja isso, mas não é disso que o Senhor estava falando com ele. Normalmente, quando nós pensamos que alguém de nós, algum irmão ou nós mesmos passando por uma situação complicada na nossa saúde, a primeira coisa que vem em mente é que nós devemos olhar para a nossa vida espiritual. E não seria diferente se nós lêssemos essa passagem e tivéssemos em mente que era isso que o Senhor estava a alertar o rei Ezequias. Ponha a sua vida espiritual em ordem, ao dizer ponha a sua casa em ordem. Mas, queridos, vejam o que o texto bíblico vai falar acerca da vida espiritual do rei Ezequias. Ezequias, nós veremos no texto que leremos, que ele era alguém temente a Deus. Ezequias era submisso a Deus e à sua vontade. Ezequias, ele destruiu todo um antecedente, um passado que vinha até ele de adoração, de idolatria a deuses estranhos.
estrutura social, religiosa, cultural totalmente desastrada do ponto de vista daquilo que seria para nós o propósito do Deus Criador. E Ezequias, então, nós vamos ver no capítulo 18, de 1 a 5, do segundo livro de Reis, diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Queridos, aqui tá bom. Vejam que a palavra, ela não tem entrelinhas. Não há aqui qualquer necessidade de uma capacidade hermenêutica apurada para perceber que o rei Ezequias, ele era reto perante o Senhor, ou seja, ele era íntegro no Senhor, havia integridade nele, ele confiou no Senhor, no Deus de Israel, de maneira que o texto diz que não houve nem antes, nem depois dele, alguém semelhante no tocante a uma vida espiritual em consonância com aquilo que o Senhor havia a ministrar na vida dele. Então, não era isso que o Senhor estava falando com o rei Ezequias, para pôr a vida espiritual em ordem. Pôr a casa em ordem, então, não era o que o Senhor estava dizendo a Ezequias, fazendo relação com a vida espiritual do rei Ezequias. Um outro aspecto que nós podemos levantar seria, então, a vida ministerial de Ezequias, que possivelmente o Senhor estivesse admoestando o rei Ezequias a que ele se dedicasse mais à vida ministerial dele, ele cuidasse, então, do serviço do Senhor. Mas nós veremos também, um pouco mais à frente, que não é exatamente sobre a vida ministerial que o Senhor estava falando com o rei Ezequias. Segundo Crônicas 29, nós leremos alguns versículos. Segundo Crônicas 29, 1, 3 a 7 e 10 a 11. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Amados, definitivamente não era também uma questão de serviço ao Senhor que foi chamada a atenção nessa frase muito emblemática e significativa dessa sobrevida que o Senhor entregou e deu ao rei Ezequias. Mas afinal, o que o Senhor então estava dizendo para o rei Ezequias quando o disse textualmente para ele pôr a casa dele em ordem? A verdade, irmãos, como o próprio tema da mensagem já diz, o Senhor estava falando com ele de algo tão importante quanto a vida espiritual, mais importante que a vida ministerial e muito mais importante que a vida material.
Deus estava ministrando ao rei Ezequias sobre família, sobre legado geracional. Nós veremos isso mais à frente. A palavra do Senhor vai nos instruir sobre isso. E vamos imaginar então, vamos tentar nos deslocar para aquele lugar, para imaginar a situação do rei. Do nada, de repente, o rei naquela época ele tinha 39 anos aproximadamente, cheio de vida, cheio de planos para ele, para a família, cheio de projetos para o reinado, no auge das realizações pessoais, dada a idade dele, ele recebe então a notícia de que tudo acabou. E meus irmãos, a notícia não foi dada por um cirurgião neurológico. A notícia não foi dada por um grande médico do Brasil ou do exterior. A notícia foi dada por ninguém menos que o profeta Isaías. O profeta Isaías chegou até ele e passou essa mensagem de que ele iria morrer com 39 anos. E o que acontece? A reação não poderia ter sido outra. Ele vira e chora copiosamente. Imagino, irmãos, o que deve ter passado na cabeça do rei Ezequias. Devido ao passado que ele tinha, deve ter vindo à mente dele, assim, tudo que ele havia sido ministrado pelo Senhor. Tudo que ele havia feito segundo o chamado que o Senhor tinha para a vida dele. Quantas pessoas se aproveitaram do reinado de Ezequias para conhecer o Deus de Israel, o Yahvé, o grande eu sou. Então imagino que na cabeça dele deve ter passado um filme. E uma das coisas que precisamos ficar atentos a essa palavra, irmãos, é que todos nós, um dia, não sabemos qual, iremos morrer. Uma das coisas que nós devemos ter, assim, muito claro em nós, que nós iremos morrer um dia. Essa certeza nós temos a partir do momento que nós nascemos. É claro que a tenra idade não permite que a gente consiga refletir sobre isso. Mas nós, com o passar dos anos, nós vamos ter essa noção de que um dia nós devemos morrer. E nós sabemos também, amados, que o Senhor assim nos ensina por meio da tua palavra, que nós devemos ter a nossa casa em ordem quando estivermos próximo de irmos ao encontro dele. E ter a nossa casa em ordem é o que o Senhor está falando para Ezequias e está ministrando à igreja. Nós sabemos que a vida é um sopro, ela é passageira. Por mais que alguns de nós sejam mais experimentados em anos, outros menos experimentados, mas a verdade é que mesmo que nós vivamos aqui mais de um século, é um sopro. É passageira, é nada diante da eternidade. E então, eu pergunto, houve na terra, à exceção de Jesus, algum homem que o Senhor chegou a ponto de dizer para ele o dia que ele iria morrer, ou aproximadamente o tempo que ele iria morrer? Esse homem, pelo que eu conheço, se os irmãos conhecem outro, por favor, eu também quero conhecer, foi Ezequias. O único que o Senhor disse, olha, você vai morrer. E ele sabia que ele iria morrer. E a vida dele foi prolongada por mais 15 anos. Por misericórdia do Senhor. Mas aí, espera lá, irmãos, por que o Senhor iria então mudar essa regra? Que regra? A regra de que nós sabemos que iremos morrer, mas não sabemos quando iremos morrer. Essa foi uma regra criada pelo Altíssimo e ela tem aplicação prática em todo o planeta Terra e em todos os tempos, passados e vindouros, presentes inclusive. Então, com qual intenção os irmãos se imaginam que o Senhor mudou essa regra implementada por Ele mesmo? Irmãos, pelo que o texto vai dizer, não há nada expresso nesse sentido, é com a nítida intenção de preservação da família de Ezequias e de trazer para a igreja algo que é fundamental para a natureza do Senhor, que é um Senhor, o nosso Deus é um Deus transgeracional.
O nosso Deus, ele não trabalha para a salvação do indivíduo e pronto e acabou. O nosso Deus é um Deus que inclui gerações, povos, nações, de milênios. Então, o que o Senhor está querendo dizer para nós, a partir dessa situação em que o rei Ezequias viveu, é exatamente uma prova incontestável de que a família foi criada pelo Senhor. Ele tem um quê especial com ela, e é a partir dela que o propósito dele de apresentar Jesus ao mundo se perpetue e tem alcançado a cada um de nós. Queridos, não fosse isso, já era. Nós fomos alcançados segundo esse propósito do Senhor e essa aplicação prática aqui, na vida, no reinado, na família de Ezequias. Então nós vimos que estar pronto não é necessariamente estar com a vida espiritual em dia. Ele estava, pelo que o texto diz. E o Senhor ainda fala para ele: põe a casa em ordem. Imagina se fosse comigo, irmãos. Talvez eu morresse ali de um piripaque. Só não iria morrer porque o Senhor não ia deixar. Ele tinha alguma coisa para realizar ali, como de fato nós vamos ver aqui, já começamos a ver. Olha só, a Bíblia fala, Ezequias foi um homem de fé, segundo Reis 18, 6 e 7a. Porque se apegou ao Senhor, falando de Ezequias, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Irmãos, é muita intimidade, é muita entrega, é uma vida regada pelo Espírito, é uma vida de entrega ao Senhor. E o Senhor o abençoava a partir do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Ele lograva êxito em todos os seus empreendimentos. Claro, havia o povo de Israel, nação santa, povo escolhido, mas o rei Ezequias foi aquele escolhido para estar diante daquele povo. E a palavra diz expressamente: não houve semelhante rei, nem antes, nem depois dele, que tenha tido tão grande fé e obediência aos mandamentos de Deus. Isso é tremendo, definitivamente não é sobre vida espiritual. E veja que a coisa era tão séria, irmãos, que ele vira o rosto para a parede, quando ele recebe essa notícia, e chora. E diz para Deus, chorando copiosamente: ó Senhor, lembra-te de como te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Ele invocou ao Senhor, falando: Senhor, agora eu preciso do Senhor. Ele não aceitou o fato da sua morte acontecer naquele momento, e ele invocou o Senhor, a intimidade com ele. E Ezequias então se dirige ao Senhor, como nós vimos aqui, e diz: Senhor, tem mais, eu sempre andei na linha. Essa é na versão do Wellington. Eu sempre andei na linha. Por favor, Senhor, eu sempre fiz o que é certo aos teus olhos. E então, irmãos, isso é intimidade, isso é senso de paternidade, isso é estar, de fato, ciente da conexão que se tem com o Pai. É de encontrar a paternidade do Senhor nele e ele, a filiação dele no Senhor. Ele invocou isso ao Senhor. E essas conclusões são tiradas também pelo resultado disso, que o Senhor ouviu a oração dele. O Senhor tinha um decreto de morte para ele. E aqui, irmãos, o problema é que ele tinha esse decreto, entregue por Isaías. E agora, o que fazer? Quem poderia resolver o problema do rei Ezequias? Se fosse um médico, vamos para Deus. Mas e quando é Deus que fala? E aí? Recorre para Deus. E foi o que ele fez.
Deus mudou o decreto e disse para ele: eu ouvi a sua oração e te curarei. O Senhor ouviu a oração daquele homem, a fé dele, a vida espiritual dele estava em ordem e foi um grande exemplo para aquela geração e é um grande exemplo para nós hoje. O Senhor olhou para a vida dele e viu que ali havia motivos mais do que centrados na pessoa de Ezequias, mas motivos que iriam transcender aquele tempo, iria alcançar os nossos tempos, e por isso então o Senhor concedeu a ele mais tempo de vida. Irmãos, fazendo um parênteses aqui, nós não levaremos nada daqui. Todo e qualquer esforço que você e eu planejamos realizar, nós devemos sempre pensar, refletir e responder: o que poderemos levar disso? Eu acho que isso deve permear a nossa vida em todo o tempo. O que poderemos levar disso? Os meus relacionamentos, com quem tenho me relacionado? Quais são as pessoas com quem tenho me relacionado? Quais são as coisas, objetos na internet? Quais são as páginas que eu sigo, as pessoas que eu sigo na internet? Com quem eu efetivamente tenho me relacionado? As minhas alianças, com quem tenho me aliançado? Com quem tenho caminhado? Com quem tenho me aconselhado? Quem eu tenho permitido impor as mãos sobre a minha cabeça? O que eu tenho feito com o meu tempo? Como eu tenho investido o meu tempo? Como eu tenho investido os meus bens, as minhas habilidades? Eu uso aqui no pronome possessivo, amados, mas todos sabem que nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor me deu. O que tenho feito com tudo isso? Nós devemos sempre, queridos, a par dessa mensagem, sempre perguntar: como anda a nossa vida em todos os aspectos? E isso não é despropositado, isso que eu levanto aqui, esse parênteses que eu abro, não é despropositado. É que, de fato, muitas vezes existem arestas que nós não prestamos atenção. Andamos como o rei Ezequias, mas existem coisas que podem nos colocar em uma situação de afronta à vontade do Senhor. Apocalipse 14, 12 e 13 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, irmãos, nós devemos estar maduros para partir. Nós devemos cuidar de cada aspecto da nossa vida. As nossas obras como um todo, claro, debaixo da graça, nós devemos estar atentos para que nada fique fora do propósito do Senhor. E mais, Deus nos diz algo mais. A centralidade da vida é que do começo ao fim, nós devemos, em todas as áreas, consultar o Senhor sobre aquilo que Ele quer que nós façamos em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, pode parecer algo sem valor, mas muitas vezes nós quebramos a cara fazendo coisas do cotidiano, coisas que muitas vezes se tornam mecânicas na nossa vida. Trocar um pneu de carro, abastecer num determinado posto, enfim, jogar um futebol na segunda e por aí vai, as coisas mais corriqueiras. Mas, irmãos, quando nós fazemos essas coisas, nós devemos lembrar que, acima de tudo, e sem querer espiritualizar coisas que não são espirituais, a vida não é nossa. Nós morremos para a vida que era nossa, a fim de que a vida de Jesus, ela viva em nós. Então nós devemos ter isso em mente. Nós devemos viver o tempo todo buscando sermos ministrados pelo Espírito.
E o rei Ezequias, ele não levou isso em consideração. A sua herança imaterial, a herança imaterial do rei Ezequias, que inclui a nossa também, né, que inclui a vida espiritual, emocional, material, nós devemos dar atenção e muito, e mais ainda, estarmos atentos à nossa casa, estarmos atentos à nossa família, os nossos atos, as nossas vidas, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos influenciará toda uma geração a partir de dentro da nossa casa. Tudo se inicia dentro do nosso lar. Irmãos, por mais que nós vivamos hoje uma realidade, o mundo atual, ele é muito visual. Os relacionamentos são muito visuais. Os relacionamentos, eles não são relacionamentos como os que nós vivemos, segundo a palavra, que nós aprendemos na igreja primitiva, na igreja de Atos. Buscamos sempre construir relacionamentos que nós realmente apalpamos a vida um do outro. Mas a vida, hoje, ela tem sido muito do visual. E nós devemos ter o cuidado de muito mais do que falar, muito mais do que apontar, é nós mostrarmos com a nossa vida e influenciar com o nosso exemplo de vida. Queridos, não há coisa pior. Eu quero deixar claro, irmãos, eu não estou apontando o dedo, não estou julgando nada. Antes eu fui ministrado por essa palavra. Eu quero que os irmãos tenham essa consciência. Mas, queridos, não há coisa pior do que um ferimento por hipocrisia dentro da família. O que é isso, Wellington? É quando um filho, uma filha, uma esposa, um marido olha para o cônjuge, olha para o filho, olha para o pai, para a mãe e diz, olha lá, o que fala é muito bonito. Sabe toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas olha o que faz. Irmãos, isso é terrível, isso é mortal. E muitos provavelmente não estão hoje diante do Senhor, entregues ao Senhor, porque se depararam com situações assim dentro de casa. Dentro de casa. E a reflexão que nós devemos ter é como nós temos cuidado da nossa vida dentro de casa, que é realmente quem nós somos. O que nós falamos pode até emocionar os nossos filhos, os nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, as pessoas com as quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia, mas o nosso exemplo é que arrasta. É o nosso exemplo que arrasta. E aqui, seguindo, Ezequias teve 15 anos a mais. Era o que ele esperava, era o que ele pedia. Não 15 anos, ele pedia que ele não fosse morto, que ele tivesse mais vida. Então ele foi curado e obteve 15 anos de vida. Mas Ezequias, olha o que diz o texto em 2 Crônicas 32, 25. 32, 25. Projeta para nós, por favor. 32, 25. Está projetado. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Irmãos, Ezequias teve o que queria. O Senhor concedeu, mas ele não correspondeu aos benefícios que ele teve. Quais? Inclusive a sobrevida. Inclusive a sobrevida. E aqui, irmãos, eis o problema. Ele pediu, o Senhor entregou a ele a bênção, só que ele focou na bênção, não no Senhor da bênção. Amados, tudo que o Senhor nos concede de modo especial, tudo que o Senhor nos concede, há alguma admoestação, há alguma exortação, há alguma coisa que o Senhor vai nos falar a partir daquilo que Ele nos concede. Aquilo que o Senhor concedeu a Ezequias não era algo comum. Fugia muito a uma situação ordinária. Então, o Senhor disse para ele, põe a sua casa em ordem.
Mas ele não correspondeu aos benefícios. Olha o que diz o texto. O resultado não poderia ser outro, irmãos. Uma completa tragédia com repercussões para além da existência de Ezequias e que vai alcançar uma geração posterior a dele. Como? O filho dele, irmãos. O filho do rei Ezequias, Manassés. Ezequias foi um homem tremendamente abençoado. Ezequias foi um homem usado por Deus. Promoveu o que nós podemos dizer um intenso avivamento na época dele. Mas a geração que se seguiu a dele, que foi comandada, governada, liderada por Manassés, que assumiu o trono depois dele, vai viver o que diz a palavra, um dos momentos mais horrendos que a história já viu, do ponto de vista espiritual. E, claro, com repercussão material, foram um dos piores momentos espirituais de Judá e de Israel. O povo se rebaixou a um nível tão absurdo de afronta, de rebeldia, de apostasia, de idolatria, como quase não se viu em Israel. Capítulo 15, versos 3 e 4 diz, porque, vou adiantar para que a gente consiga concluir, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Irmãos, isso é um dos raros casos na história em que a vida de uma pessoa, ela tem uma repercussão que transcende a geração dele e a uma geração que vem a posteriori. Isso aconteceu com o rei Ezequias, ao não ter tomado cuidados necessários em relação à casa dele. A vida de Manassés foi objeto de espanto para todos os reinos da terra. Isso diz a palavra. O Senhor assim o fez devido à vida dele desregrada e longe da centralidade daquilo que o Senhor havia de se relacionar com o povo dele. Podemos dizer que Manassés foi o oposto do pai dele. E aí então, por que que tudo isso acontece, irmãos? Por que que essa situação fugiu ao controle? Ezequias não era um homem espiritual? Ezequias estava longe de ser um homem ímpio, carnal. Era um homem espiritual, um homem dedicado às coisas do Senhor. Mas como? A dúvida que surge, em que momento que isso aconteceu? O problema, amados, é que muitas vezes nós não nos atentamos para situações que são a centralidade da nossa vida de relacionamento com o Senhor. Agora há pouco nós vimos aqui, para a glória de Deus, o aniversário de 34 anos do casamento da Déia, do Rogério, me perdoa, Rogério. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tudo que passa entre o Senhor e os seus está relacionado à família. Casamento, filhos, família. E aqui, o que chama a nossa atenção. Manassés começou a reinar aos 12 anos. 12 anos, momento em que o rei Ezequias morreu. O Senhor deu quantos anos para Ezequias? 15. Ou seja, a bênção era dobrada, irmãos. Não era só a sobrevida de 15 anos, não. A bênção era dobrada. Deu mais 15 anos e um filho. Ele não tinha tido filho e deu um filho para ele, queridos. Olha que bênção maravilhosa. E aí, então, Manassés foi gerado nesse tempo. Deus deu mais 15 anos. E aí, o texto mais à frente, olha o que aconteceu por ele não ter colocado a casa em ordem.
Deixa eu adiantar. Ele não deu ouvidos às recomendações do Senhor, de que ele deveria dar atenção à casa dele, pôr a casa em ordem. E como nós estamos lidando com isso? Deus não quer, irmãos, que vivamos só em função da nossa salvação. De maneira alguma. Eu tenho certeza que assim como está faltando aqui, conosco, congregando conosco, o meu filho que não está aqui, eu acredito que há alguns ou algumas que deveriam estar aqui e não estão. Isso deve queimar o nosso coração. Isso deve queimar o nosso coração como igreja do Senhor. Não é só a minha família biológica. Não é só porque o meu filho não está aqui. Mas é porque tem alguém, muitos, inclusive que não são família biológica, que deveriam estar aqui conosco, mas não estão. Deus não quer que vivamos assim. Deus nos chama para que entendamos que Ele quer, a partir de cada um de nós, Ele quer implementar, a partir de cada um de nós, um legado que vai alcançar gerações. A mensagem do Senhor, igreja, não pode morrer em nós. Não pode ficar em nós. Muitos morreram para que nós fôssemos alcançados com essa mensagem. E eu acho que, assim, falando de forma bem rasa, o pouco que nós poderíamos oferecer, sabendo que vários discípulos do Senhor Jesus morreram, mortes trágicas, anunciadas. Eles não levaram em consideração a sua vida, mas morreram em favor da causa. E essas mortes, que se inicia com Jesus por cada um de nós, e perpassa pelos discípulos, e tantos outros ao longo dos milênios, nos alcançou. Eu acho que a única, sabe, irmãos, o Senhor, Ele ministra no meu coração, ei, é preciso mais, é preciso muito mais, vocês podem muito mais. Olhe para dentro da casa de vocês, olhe para a sua circunvizinhança, olhe para aqueles que são pessoas que vocês podem influenciar. A vida de vocês, ela está sendo assistida, não só pelo nosso Pai, mas pelo inimigo de nossas almas, e também, irmãos, aqueles que estão buscando a felicidade, onde eles jamais encontrarão. E nós já encontramos, nossa vida está sendo assistida por eles. E nós tendo essa noção de legado, nós vamos compreender que a continuidade passa por nossas obras, que nós não devemos nos calar. E o texto aqui segue falando dessa história. Já vou caminhando para a conclusão. Segundo Reis 20, 12 e 15. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias se agradou dos mensageiros. Só uma pausa. Mensageiros do rei da Babilônia. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Irmãos, esse fato chama a atenção. Não me recordo de situação assim, que algum rei de Israel, de Judá, abrisse as portas para algum inimigo, alguém da Babilônia, por exemplo, aqui no caso era Babilônia,
E aí então o rei abriu a casa, o castelo, e mostrou tudo que ele tinha. Ele mostrou para os mensageiros. Logo que os visitantes foram embora, o profeta Isaías foi falar com Ezequias. Vejam, irmãos, que o rei Ezequias, além dele ser uma pessoa temente, obediente ao Senhor, ele tinha com ele sempre o profeta, que estava ali como boca de Deus na vida dele. E então o profeta foi falar e lhe perguntou: o que viram no seu castelo? Ele respondeu: viram tudo. Não há nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ouça a palavra do Senhor, irmãos. 20, 16 a 18. Eis que virão, o Senhor falando para Ezequias, eis que virão dias, 20, 16 a 18. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Irmãos, olha que palavra. Olha que palavra. Ele iria perder tudo. Iria tudo para a Babilônia. E mais, além de não ficar nada material dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Irmãos, a geração de Ezequias, o rei, se tornaria eunuco lá no reino da Babilônia. Os irmãos já se atentaram para o que vai acontecer. Eunuco era aquele que cuidava do harém, via de regra, cuidava do harém do rei. E eles, para que ele não traísse a fidelidade do rei, eles eram castrados. E eles então não podiam procriar. Ou seja, o que iria acontecer com a descendência do rei Ezequias? Iria ser exterminada, irmãos. Iria ser exterminada. E olha, nós estamos falando de legado geracional. Como a semente dele iria se prolongar, se propagar. E o que é pior, se é que tem pior, verso 19, olha o que o rei Ezequias diz para o profeta, quando o Senhor está dizendo algo para ele. Verso 19, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim, o rei Ezequias, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Misericórdia, irmãos. Boa é a palavra do Senhor que vai levar tudo, inclusive os filhos. Olha a insanidade, com perdão da palavra, com a que o rei Ezequias se colocou. Na verdade, ele estava sendo egoísta. A última parte, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. É mais ou menos assim. Deixa aí todo mundo. Conquanto que nos meus 15 anos de vida eu tenha paz e segurança. Foi isso, amados. Foi isso que ele disse. Boa é a palavra do Senhor. Como pode o rei Ezequias, com esse passado que nós vimos na palavra, dizer isso? Então, queridos, isso está muito distante de nós, não é mesmo? Está muito distante de nós. Não creio, com muito temor, que ninguém de nós aqui faria isso. Não creio. Mas, irmãos, muitas vezes essas situações, elas nos servem para que nós possamos lançar os nossos olhos para dentro de nossas casas, para enxergar o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu, com a vida que Ele nos deu, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os ascendentes, sim. O Senhor nos dá
E tudo que Ele nos dá, Ele não nos dá para que nós façamos ao nosso bel prazer aquilo que nós quisermos. Nós sempre devemos ter uma perspectiva de que nós seremos instrumentos de continuidade. Não há como eu imaginar que o Senhor me abençoou com um veículo, peço licença para citar algo assim tão pueril, me deu um veículo para que Ele possa abençoar só a minha família. Isso é só para trazer à luz, irmãos, que assim, se nas coisas materiais é assim, sabe, que o Senhor, Ele não me deu um veículo para que eu possa servir só a minha família. Não, não é para isso só. Não é. E se nos bens materiais são assim, imagine nas coisas espirituais. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós, irmãos, na nossa busca, na nossa entrega, na nossa renúncia, na nossa vida devocional, sabe? O que nós temos feito com isso? Será que nós estamos assim, tendo a noção dessa perspectiva de vida restrita a nós e ao nosso tempo de vida? Ou a nossa perspectiva tem sido para além da nossa vida e do nosso tempo de vida? Temos nos assentado. Eu falo isso, irmãos, com o coração partido, porque o Senhor ministrou isso para mim, dizendo: ponha a tua casa em ordem. Eu sou um protótipo muito fajuto do rei Ezequias. Sabe, será que nós temos assim, tudo que o Senhor tem entregado para nós? Tudo, irmãos, tudo, porque o Senhor não entrega nada que seja desnecessário. Nós estamos compartilhando com a nossa esposa, com o marido, com o filho. Vem cá, meu filho, senta aqui, olha só o que o Senhor falou comigo, olha que coisa impressionante. Sabe, do olho brilhar, do filho chegar assim, olhar, que isso, eu vejo o Senhor no papai, na mamãe. E sabe, o colega lá do trabalho que chega, poxa, não dormi bem essa noite, meu filho não deixou dormir porque passou mal. Estou aqui arrasado, não sei o que fazer, cabeça doendo. Será que nós, no computador mesmo, a gente só olha e finge que não é conosco e a gente continua aqui? Irmãos, me perdoem a sinceridade, mas eu sou esse. Eu sou esse, que eu tenho que pedir muita misericórdia do Senhor. E se os irmãos estão nessa também, o Senhor está nos dando essa oportunidade da gente olhar para Ele e perguntar para Ele. Se você tem dúvida, se eu tenho dúvida, eu já não tenho mais dúvida, mas se paira dúvida ainda na sua cabeça sobre a dedicação que você tem que ter com aquilo que Ele te entrega, desde o espiritual ao material, pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Com quem que o Senhor quer que eu participe isso? Senhor, será que eu tenho ido às reuniões caseiras, às reuniões do sábado, há meses, anos? Nunca convidei ninguém, Senhor, para participar dessa reunião, onde o Senhor estaria presente, falando através da vida de um irmão, da minha até. Sabe, irmãos, assim, de doer o coração. Sabe, o Senhor nos ordena para que nós coloquemos a nossa vida, a nossa casa em ordem. Não que nós vamos viver 15 anos, mas enquanto vivermos. E olha o capítulo 21, para eu encerrar. Capítulo 21 diz, começa falando sobre quem foi Manassés. Eu vou ler vou começar no 1, vou até o 6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refizibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel.
pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Fiquemos por aqui. Irmãos, olha o que Manassés fez. Queimou o próprio filho. O Senhor deu mais vida a Ezequias para que ele colocasse a sua casa em ordem. E claro, irmãos, nós sabemos, não sejamos inocentes, que nós sabemos que chegado um tempo na vida dos nossos filhos e de nós mesmos, que as decisões elas não passam mais pelos nossos ascendentes. Os filhos passam a ter vontade própria, eles fazem suas escolhas e as coisas fogem do nosso controle. Essa é a grande verdade. Mas, irmãos, o que nós não podemos deixar é que a nossa carreira profissional, a vida ministerial, irmãos, eu vi uma pesquisa norte-americana que dizia que 80% dos líderes de ministérios evangélicos, eles tiveram algum problema na sua casa. Problema de integridade na sua casa. Ou seja, muitos dedicados ao ministério, à obra que o Senhor chamou para ser realizada por meio da vida dele, dela, mas esqueceram em algum momento da sua casa. Nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes a nossa vida profissional, a vida de serviço, no ministerial, alguma coisa tira o foco de nossa família. E, queridos, tudo que o Senhor nos dá, que desfoca aquilo que nós devemos ter como enfoque principal aqui na terra, que é, claro, entregar nosso coração, nossa vida, nosso amor com toda a força ao Senhor e a nossa família, preste atenção que não é bênção. Se a sua carreira profissional está te tomando o tempo que você deveria ter para o Senhor e para a sua família, preste atenção. Não há sucesso profissional que valha a vida de um filho longe dos caminhos do Senhor. Não há. Não há. Muitas vezes nós queremos amealhar bens, ter uma vida tranquila. Irmãos, não estou falando mal aqui de prosperidade. Não estou falando mal aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas muitas vezes nós adquirimos a nossa primeira casa, primeiro apartamento, primeiro carro. Aí queremos um na praia ou na montanha. Aí queremos a escola do nosso filho, que era pública, passa para uma particular, amém. É uma particular que era o americano, que era aqui atrás. Não, agora eu já quero Leonardo da Vinci. E daqui a pouco a gente comprava no Shopping Vitória, quer comprar em Miami. Irmãos, amém para quem pode. Mas isso não pode ser com o sacrifício da família. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Nós devemos gerar entusiasmo nos nossos filhos. Nós devemos gerar esse entusiasmo que nós fomos entusiasmados pelo Senhor. Entusiasmo é algo que vem do Espírito. Os nossos filhos têm que ver em nós, irmãos, tudo aquilo que nós entregamos para o Senhor, sabe?
tudo aquilo, tudo que nós entregamos para o Senhor, nós devemos entregar para a nossa família, nós devemos entregar para os nossos filhos, para que depois não haja a possibilidade de muitos dizerem, né, lá Provérbios 22, 6, ensine a criança no caminho em que deve andar. Aquele texto muito famoso, o meu filho desviou. Desviou por quê? Como? Ensinou o caminho ou no caminho? Então, meus irmãos, vamos fazer com que a nossa vida que queime no Espírito, e esse queimar no Espírito, esse derramar no Espírito de Deus, possa se incendiar nossos filhos. Nós não podemos nos contentar, eu não posso me contentar em ver a ausência do meu filho. Minha mãe, falecida há poucos anos, ela teve uma vida, não tive pai, vou falar em menos de 1 minuto o meu testemunho, que é muito maior. Meu irmão está aqui, meu sobrinho está ali, minha esposa conhece um pouco da história. Eu não tive pai, meu pai saiu de casa, eu tinha mais ou menos 4 anos de idade. Meu irmão tinha 3 anos, que está aqui. Minha mãe foi mãe e pai. Minha mãe tinha uma vida muito desregrada e depois ela se converteu. Irmãos, eu vi durante muitos anos, eu chegava de noitadas também extremamente desregrada depois que minha mãe converteu. Quantas foram as vezes? Quantas? Eu via minha mãe, eu acordava assim, umas 8 da manhã, que eu chegava às 6, acordava, via minha mãe ajoelhada do lado da cama, ungindo minha cabeça, orando, intercedendo por mim, todos os dias. Todos os dias. Irmãos, é nesse nível, sabe, que o Senhor nos chama a orar por nossos familiares, a orar por nossos vizinhos, nossos parentes distantes, orar pelos nossos colegas de trabalho, porque é isso que Ele nos chama. Que o Senhor abençoe a igreja, que essa palavra do Senhor, ela frutifique em nosso coração e nós possamos gerar frutos. Vamos orar, irmãos? Glorioso e eterno Deus, que alegria, Senhor, é sabermos que o Senhor não se calou para nós. Senhor, que alegria é termos a convicção de que o Senhor é um Deus que quer que nós andemos na centralidade da Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por nos admoestar nessa noite, por nos alertar, Senhor, para que abramos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para dentro da nossa casa, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e a partir de nós, para que possamos gerar vida que transcenda a nossa geração, Pai. Obrigado, Senhor, não só por nos alertar, obrigado porque com o seu alerta, Pai, o Senhor nos capacita, o Senhor nos comissiona. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem um amor especial pela família. E o Senhor nos deu uma família biológica, uma família no Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero assim, Senhor, declarar sobre nós que o Senhor venha fazer, Pai, moradas nos lugares onde o Senhor ainda não teve espaço dentro da nossa família, das nossas famílias. Senhor, se há ainda algum espaço onde há obscuridade, onde há trevas, onde a luz não entrou, que esse lugar, Senhor, seja destronado pelo poder do Espírito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver os nossos filhos, a nossa descendência, os nossos netos, Pai, como Jesus Cristo, Pai, obediente até a morte, morte de cruz, foi com o Pai. Que nós sejamos cópias do Senhor dentro das nossas casas e nosso legado geracional seja cópias do Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós declaramos que o inimigo não tem vez nas nossas famílias, porque nossas famílias são consagradas a Ti. O Senhor é dono das nossas famílias e o inimigo não tem vez sobre nós. Nós somos Teus, o Senhor é nosso, que o Senhor
nos abençoe e nos guarde, Pai, e que nós consigamos, Pai, assim como Jesus foi a imagem do Deus invisível aqui na terra, que nós sejamos a imagem de Cristo aqui na terra, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor e darem toda a glória ao Senhor, o único digno de toda a glória. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.